Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Na Pegada do Agro. E hoje nós temos o prazer de receber o senhor Paulo Souza, que é especialista em estrutura societária e gestão contábil, um dos maiores nomes de Goiás nesse segmento. Paulo, eu olhei o seu currículo aqui e vou deixar você contar um pouco da sua história, porque tem muita coisa, muitas especializações. Teve uma escola muito boa, foi professor de muita gente que hoje também é grande no mercado. É um prazer receber você aqui na Pegada do Agro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa vida minha aí eu tive formação em ciências contábeis, especialização em auditoria e análise contábil, mestrado na área de gestão de negócios e atuei muito no segmento educacional e também empresarial. Na área educacional, eu atuei no grupo Anhanguera Educacional de São Paulo, por um tempo bastante considerável. Hoje é a Crota Anhanguera Educacional, que eu cuidava da área de integração sistêmica e migração operacional da empresa. A gente comprava várias e várias instituições pelo Brasil e isso me deu uma bagagem bastante grande, apesar de que quando eu comecei minha vida, com 12 anos de idade, eu trabalhei em banco, era contínuo de banco. Contínuo de banco? Contínuo, que hoje é office boy, hoje é moderno o nome, né? Foi um bom começo, observador. Foi maravilhoso, uma escola fantástica em banco, fiquei por 18 anos em banco e depois que eu migrei para a área educacional, tanto na área de professorado, coordenação de cursos de ciências contábeis, e também na área de gestão operacional e financeira de grande instituição. Dá para ficar metade do dia aqui só contando das especializações dele. Hoje, a empresa do Paulo tem quase 50 colaboradores e já se vão 40 anos de experiência. Quando foi que a paixão pela contabilidade te pegou, Paulo? A paixão pela contabilidade surgiu exatamente dentro do banco. Eu entrei nessa época e comecei já a atuar, porque naquela época você fazia contabilidade bancária dentro das agências de banco. Depois eu fui para a área de administração do banco e me tornei contador das coligadas do banco, da parte de leasing, distribuidora de títulos e valores mobiliários, corretora de seguros, corretora de valores, e trabalhei um pouco de tempo em aplicação do mercado financeiro em bolsa de valores. Paulo, você fez um caminho que a maioria das pessoas comuns não quer fazer, que é mergulhar no universo onde tem que se estudar muito para ter uma vida melhor a respeito de patrimônio, não brigar tanto com o governo, com impostos. Você tem que parar e estudar isso e mergulhar nisso. Você fez isso 40 anos. Qual é a maior dificuldade das pessoas comuns hoje na hora de entender essa questão do seu trabalho de contabilidade? O que você precisa entender é que em algum momento você está comandando e em outros você é comandado. Quando você é comandado, vai engolir alguns sapos, é necessário e é para o seu aprendizado. Aquilo que sai fora do padrão, você não vai aceitar e procure outro caminho. Mas se você suporta, você vai ser sucesso na sua vida. Agora, não deixe de estudar. Estudar é fundamental. Paulo, você fez todo esse monte de curso e estuda até hoje? Todos os dias. A cada dia há uma mudança no Brasil que é muito, muito forte, é muito consequências de alterações. Você consegue ter por mês uma média de 30, 40, 50 alterações legislativas que afetam diretamente as empresas e a área que eu atuo, que é a contabilidade. Que lá que a empresa vai ou não ganhar dinheiro. Ela pode perder muito dinheiro por erros, ter autuações pesadas. É igual você disse, não dá para brigar com a lei. A lei existe, você enquadra dentro dela. Se tiver meio lícito para atuar dentro disso, alguma brecha, atue. Caso contrário, não invente. Não inventa moda. A moda já está feita, que é a lei. Paulo, o melhor para um empreendedor é procurar uma empresa como a sua para ele trabalhar mais seguro. Você ficou 40 anos vivendo isso, estudando isso. E tem algumas pessoas que começam as empresas, eu sou uma delas inclusive, eu achei que dava para começar
e seguir ali passo a passo e fazer tudo certinho. Quando você vai fazer tudo certinho, você entende que você está patinando, pagando imposto e isso e aquilo. Tem que trabalhar dentro da lei, mas como que trabalha dentro da lei e prospera ao mesmo tempo? Isso é possível? Quando se fala que é empreendedor no Brasil, lá fora, as pessoas dão uma risadinha de cantinho de boca, mas como? Você está conseguindo viver? Bom, você precisa ter uma figura importante na sua vida. Procure um ótimo profissional de contabilidade para te dar uma orientação de como iniciar, como você atuar nisso. Não dá para você querer você mesmo, a sua área é outra. Tem uns profissionais de cada área, não dá para eu querer ser jornalista, não vou me dar certo nisso. Então você precisa ter alguém lhe apoiando. E é possível trabalhar correto no Brasil. Você tem muitas aberturas na legislação de forma legal que você pode pagar menos impostos de uma forma legal. Mas é preciso conhecer isso, ter essa informação. A maioria dos empresários, eles têm que correr atrás de manter a empresa em pé. É aí que entra a sua empresa. Né? Aí que entra a minha empresa e outras tantas boas que tem no Brasil. A Gestão Consult Service, que é a minha empresa, atua justamente nesse segmento, de dar os melhores caminhos para que o empresário possa crescer e ter produção. Porque às vezes é melhor ele não produzir do que ele produzir. Sim. Hoje nós estamos aí com uma taxa de juros de 10,75, praticamente 1% ao mês. É melhor eu investir na produção ou investir no mercado de capitais? Então você tem que ver o segmento que você está. É melhor, então, ter sempre um conselheiro. A sua empresa faz esse papel. Na hora da tomada de decisões, de repente, você está tão ocupado lá tocando a sua empresa que tem coisa que passa batido. Como você disse, as mudanças, elas são diárias dentro da lei e existe essa briga. Se você ficar, você vai ficar patinando. Vamos trazer agora aqui para a nossa pegada, que é a pegada do agro. Vou trazer para você uma rotina, é muito rotineiro isso, quando a gente fala de sucessão familiar, e a gente encontra sempre aquele produtor que fala, eu quero ter um sucessor, eu não quero ter um herdeiro. É um assunto delicado, aí entra a questão de herança, entra a questão de família, você faz o papel de contador e muitas vezes de psicólogo. Como é que é isso no seu dia a dia? Porque, se você puder, lógico, contar para a gente algumas situações que a gente às vezes fala, não existe isso dentro de uma família acontecer isso. Mas vamos falar do agro? Vamos começar pelo agro? Vamos começar pelo agro, e o agro é importantíssimo, porque você tem hoje uma propriedade rural que produz tanto na área de bovinos, agricultura, e agricultura já começa um pequeno problema, é uma commodity, soja é commodity. O preço varia segundo o que a Bolsa de Valores está atuando nisso. E não é só no Brasil. Isso vai vir, o preço é de fora para dentro. E o gado da mesma forma. E por vezes, quem é o criador, o genitor da família, ele tem tudo aquilo desenhado na cabeça e aprendeu a duras penas de como ele cresceu. Porque se não tivesse crescido, eu não estaria aí hoje. Mas quem é o seu sucessor? Eu tenho meus filhos. Seus filhos têm algum deles que é sucessor? Mais de um é sucessor? Ou são herdeiros? Qual que é a diferença? Sucessor é aquele que vai dar seguimento no seu negócio com a visão sua melhorada, porque espera-se que ele tenha estudado mais do que o próprio pai, o próprio genitor, e ele vai fazer com que aquele negócio prospere. Porque você não quer trabalhar tanto tempo e de repente, na sua falta, tudo que você fez vai indo pelos seus dedos. Isso é ruim, é muito dolorido. E eu vivencio essa realidade há muitos anos. Tem muito isso, Paulo? Muito, mais do que você imagina. Numa família com pai, mãe, 2 filhos, por exemplo, você vai encontrar nos filhos as diferenças. Os filhos criados da mesma forma vão ter visões diferentes de mercado, de mundo, de conceito operacional, de como eu quero viver minha vida. Eu quero gastar meu dinheiro hoje, não quero esperar o amanhã, mas o amanhã pode ser muito dolorido. Quando um patriarca te procura, vamos novamente falar do nosso setor, que é do agro, né? Geralmente ele tem muito orgulho de ser do agro, ele tem grandes propriedades, né? A sua empresa trabalha com médios, né? De médios em diante.
clientes, então ele tem muito orgulho. De repente veio do pai, do avô, e ele está dando seguimento naquilo, como você disse, ele já tem dentro da cabeça dele aquilo já desenhado. Quando chega na hora de ir passando aquilo para os filhos, ele começa a entender que não vai ser da forma que ele imaginou. Alguns foram para estudar, abri minha cabeça, não quero mexer com agro, não é uma coisa que eu gosto, meu coração não bate forte por isso aí, então ele meio que olha com desdém para aquela atividade. Então o patriarca, ele fala, isso é o maior desgosto da minha vida. Porque ele entregou a vida dele ali. Realmente é muito bonito. Eles têm orgulho, né, de ter levado a atividade até ali. Qual que é o conselho quando é assim? É de porta fechada? Inclui a família toda? Como é que você faz? Porque você tem que lidar também com o emocional desse patriarca, né? Isso para mim é muito fácil falar, porque eu venho da roça. Eu tenho orgulho de vir da roça. E isso é muito bom, porque você vai ver que a coisa é bonita, muito pesada, levanta de madrugada, hoje deita muito tarde. Mexe na honra, né? Na honra. E hoje tem as tecnologias de apoio. Você vai para essas grandes lavouras, você tem drone olhando para toda a produção de uma forma mais rápida, toda a sua lavoura. Você tem equipamentos de altíssima tecnologia e, por vezes, os seus herdeiros, alguns ou todos, isso é do meu pai. Só que ele vive daquilo do pai, da mãe. E esse ponto que deve ser observado, porque eu quero prosseguir. Com certeza você que é um grande produtor rural, que lutou, que vem do avô, passou para o seu pai, e você querendo passar para os seus filhos, você tem que ter uma dignidade forte o suficiente para dizer, esse filho meu ou essa filha minha não vai seguir meu caminho. Ele não tem essa capacidade. Talvez é melhor você conseguir um gestor externo, criar um conselho administrativo para a sua empresa, criar uma empresa primeiro, né? Criar uma empresa para isso, para que isso perenize e seus filhos não passem uma dificuldade amanhã. Exceto se tiver grandes profissões, já não dependem daquele negócio, aquilo para eles o prazer só do pai e deles nunca vai ser. Ok, mas não é assim que funciona. Não é tão belo assim. Paulo, aquele produtor que ele está há anos ali na atividade, é lógico que aquilo que tem dentro da cabeça dele precisa estar sempre ali, ser levado adiante, o sucessor faz isso, mas quando vem o herdeiro, ele tem toda uma tecnologia em volta, ele sabe, às vezes, comprar maquinário e tal, levar a gente que faz essa compra. Mas sem aquela essência do patriarca, do produtor, nada disso, tecnologia vai adiantar, né? O grande problema nesse caso aí, que você citou, é um simples. O filho normalmente acha que o pai está fora. Ele não está alinhado. Está ultrapassado. Está ultrapassado, não está alinhado com a realidade de mercado. Se ele não tivesse, ele não teria trazido aquele negócio até ali. Ele não teria produzido e transformado o seu segmento como transformou. Porque hoje quem mantém o Brasil é o agro. É o agronegócio. É o agronegócio que mantém o Brasil. Tem grandes indústrias fora do agro? Tem. Mas quem segura as pontas mesmo lá para dar o caixa final do Brasil é o produtor rural, é o agronegócio. É que o seu cliente, ele consegue fazer isso, nessa questão da estrutura societária. Eu quero que você explique o que é a estrutura societária de um jeito bem simples para que as pessoas possam entender. Como é que ele começa isso sem gerar conflito? A partir do momento que o agricultor, o empresário, ele fala, eu vou começar a mexer, vou começar a criar essa estrutura societária, ele vai caladinho lá em você, ele fala com a família. Como é que ele faz isso sem gerar tanto conflito? Você ajuda a gerenciar esses conflitos? Essa é uma função que eu trabalho. Eu até brinco de vez em quando que o contador se torna médico de empresas e psicólogo da família. Uhum. Porque tem coisas que você precisa dizer que machucam um pouco. O próprio pai que te procurou, o genitor, o gestor do negócio, isso às vezes é um pouco dolorido, mas é necessário. E para fazer, primeira coisa, estruturar uma empresa em que você vai colocar os patrimônios segmentados. Patrimônio
imobiliário urbano para um segmento, patrimônio rural em uma outra empresa, de forma que você estrutura uma holding familiar acima e já distribua entre os seus filhos, os seus herdeiros e possível sucessor, quem será o seu gestor na sua falta, quem gerirá, e se você sentir mais confortável, constitua um conselho dentro dessa empresa. Aí nós vamos sair de uma limitada para uma SA que a gente pode falar posteriormente. O que é uma SA? Uma SA é uma sociedade anônima, onde você vai ter os acionistas, e esse acionista, vai entrar terceiros na minha empresa. Não. Você pode fazer uma SA de capital fechado. Essa SA de capital fechado é só o seu grupo que você colocou, só a sua família. Uhum. Você não vai abrir o capital social dela para ir para B3 e negociar suas ações lá. Você vai trabalhar com a sua família. Qual é a vantagem dessa empresa, de uma SA? Você vai ter as ações ordinárias nominativas e as preferenciais nominativas. As ordinárias nominativas dá direito a voto e as preferenciais nominativas dá direito a dividendos. Então, de repente, você pode, olha, essa pessoa, esse filho, esse sucessor que eu estou planejando, que pode até não ser seu filho, pode ser um sobrinho, pode ser um irmão. Aquela pessoa que ele enxerga que tem a cabeça melhor. Que tem a cabeça melhor e que vai seguir os preceitos dele. Por isso, o conselho administrativo, em alguns casos, é o ideal, é o fantástico. E nós temos ainda nisso aí os agregados. Agregado que pode render frutos bons e aquele que talvez pode pôr lenha na fogueira. Pode pôr lenha. E o agregado, tanto esposas dos filhos, as noras os ou os genros. Mas todos são ruins? Não. Mas ele vai olhar com diferença, principalmente em família que tem mais de um filho. Por que que um está bem e o outro não? Você pode olhar que aquele que está bem, ele guarda dinheiro, ele não torra dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. Você começou a gastar desordenadamente, vai enfraquecer seu patrimônio. E o outro quer manter o seu patrimônio e aumentar. E isso é uma segurança. Olha, esse pode ser meu sucessor. Nem todo mundo tem cabeça de administrador, né, Paulo? A gente vê você falando assim, parece que é muito fácil. E vai falando as siglas e a linguagem técnica e tudo. Parece muito fácil administrar, mas nem todo mundo tem essa cabeça. Qual que é o conselho que você dá para o seu cliente na hora de formar esse conselho? Quais são as pessoas que ele vai poder levar ali para dentro desse conselho que depois não vão virar uma dor de cabeça? Aquele cara que é mais emotivo, que ele é mais passional, é melhor olhar para ele com um pouquinho mais de pé atrás. Agora, aquele que tem mais sangue frio, de repente já tem empresa também, já está acostumado a trabalhar com isso, é mais fácil, né? Qual que é o conselho que você traz? Porque quando você vai aconselhar, a gente fala dos filhos da gente, mas se alguém falar do filho da gente não acha muito bom. Como é que você faz isso? Bom, você tem que ser real. A emoção, nesse momento, ela fica à parte. Você entra com a razão. Porque o mercado, as empresas, é razão. A emoção, ela não vai ser sucesso para você. A emoção, você tira ela do CNPJ. Dentro do CNPJ... Esfria o sangue. CNPJ, razão. No CPF eu tenho emoção. Até para danar, ensinar, orientar ou chamar a atenção forte. Porque é que eu acho que se o Paulo não tiver essa resposta pra gente, ninguém mais tem. Por que é que as pessoas mudam tanto, se transformam, ou elas mostram o que elas realmente são, quando tem uma determinada quantia na frente delas? Às vezes os irmãos se dão super bem, mas em falta do pai ou da mãe, aquilo vira uma confusão sem tamanho, às vezes tem risco até de morte. Alguns ficam sem conversar e seguem sem conversar até o final da vida. Por que as pessoas mudam tanto, Paulo, quando se fala de dinheiro, de bens, de patrimônio? O patrimônio, ele é um bem que vai te dar tranquilidade ou problemas. Porque nenhum ser humano vai ser similar ao outro. E quando diz, a Juliana Pertilli vai ser a líder dessa empresa, eu como seu irmão, por que ela e não eu? Já começa por aí.
porque você tem a qualificação técnica que talvez eu não tenha. E isso não é fácil da pessoa reconhecer. Quem é que aceita isso numa boa? Que tipo de perfil aceita? Não, fulano vai e eu não vou. Você não vai ver isso no mercado. É mesmo, Paulo? Não vai ver. Nós temos um grande grupo no Brasil, eu não vou dizer o nome dele, que quem comanda ele é o sobrinho e não os filhos. E o sobrinho pegou o patrimônio do tio, transformou ele em mais de 20 vezes, que já era muito grande, e transformou em mais de 20 vezes o valor. Como é que foi o início disso? Peraí, meu primo vai e eu não vou? Meu pai nomeou, meu primo não me nomeou? Meu pai não vira gosta confusão. Meu pai não gosta de nós. Nós fomos desprezados. Quem vai cuidar da nossa empresa... Vocês é tudo sem ideia, sem juízo, aí como é que foi? Foi quase isso que o pai disse. É mesmo? Mas essa é a realidade que você tem. Você tem que ser sangue frio e ver quem está alinhado com você. A sua empresa precisa disso. E quando você constitui uma empresa, você está constituindo uma empresa para perenizar e não para durar 1, 2, 10, 15 anos. Você quer que ela perenize. Mesmo que você não esteja aqui mais na Terra, você precisa que essa empresa mantenha, porque você tem filhos, às vezes a pessoa morreu, tem que falar claramente, morreu, ficou a esposa, e a esposa não sabe mexer com aquilo, que ela sempre foi esposa, e os filhos vão estar brigando por um patrimônio. É um desgosto contínuo. Isso gera uma infelicidade e o patrimônio deixa de ser o objetivo. A briga familiar se torna o principal objetivo. Paulo, você encontra pelo caminho o pai, a mãe que já está mais idoso e os filhos que pressionam, eu quero isso, eu quero aquilo, você tem que assinar, você tem que fazer. Isso é um transtorno muito grande, né, dentro das famílias. Às vezes o filho quer comprar coisa de milhões, olha, nós não podemos capitalizar assim só porque você quer um carro ou porque você quer uma casa em Miami, por exemplo. Você encontra isso pelo caminho? Demais. Tem um caso acontecido aqui em São Paulo. A lei protege esse idoso? Protege, mas se ele está fazendo de sã consciência perante um cartorário, tem toda a validade. Foi. Se ele não estiver debilitado das suas faculdades mentais, isso é aceito. Uma empresa que foi adquirida, valor baixo na época, lá por 2008 mais ou menos, 30 milhões. A parte que sobrou para um filho foi lá e comprou um helicóptero. Em menos de 2 anos, todo o dinheiro da venda da empresa já tinha se esvaído. É isso que você espera? Nossa. Você sair de um patrimônio, que em 2007, 15 milhões de reais era muito dinheiro, que eram 2 sócios, e em menos de 2 anos você ter depreciado 100% desses 15 milhões? A sorte é que não caiu, né? Ainda durou 2 anos ainda para depreciar. Mas a dor é muito delicada, porque o dinheiro acabou. Então os empresários, e principalmente o segmento do agro, você tem propriedades muito valiosas, você tem uma commodity plantada ali que você vai fazer bom dinheiro nela. Estruture a sua empresa agora em vida, já defina como é a sequência sucessória, e define aquilo ali. Você é herdeiro, você é sucessor. Seu irmão manda na propriedade. E defina isso em vida e vai fazendo isso em paralelo com você. Porque no momento da morte, a briga é garantida. É poucos os casos que você não vai ver um desentendimento familiar com isso. E desentendimento que pode gerar conflitos de gerações a geração, porque quando passa uma geração para outra, já saindo dos filhos para os netos, essa briga vai aumentando, porque o distanciamento familiar tende a ir aumentando. Daqui a pouco não são mais nem parentes, e aí não tem como resolver. Ô Paulo, aquele pai, aquela mãe que tem uma visão mais simplista, que tem, por exemplo, 3 filhos, olha, seu João, olha, dona Maria, vocês precisam lembrar que o patrimônio de vocês é considerável e começar a organizar, né? Vocês já estão com tal idade, já estão chegando na velhice. E aí a visão mais simplista faz pensar assim, não, mas não precisa disso não. Depois, né, eles vão entre eles aí, são irmãos, eles não vão brigar. Acaba brigando, né? Esse pai e essa mãe, eles precisam ter consciência
que esse conflito pode ser pior lá na frente. Como é que você explica isso para quem tem essa visão mais simplista, que tem aquele dó dos filhos? Não, meus filhos não vai brigar, isso não vai acontecer, porque vai, né? Vai. Se não há muita briga, um pouco vai ter. Desentendimento vai ter. E ainda tem um outro elemento fundamental que nós temos que inserir nisso. O patrimônio do pai, vamos colocar dessa forma, ele está sem custo ali. Quando ele for passar para os filhos, haverá uma pesada tributação. Nós estamos num momento que a reforma tributária do Brasil, que hoje o ITCMD é 8%, é o valor máximo que pode ser cobrado no Brasil. Mas houve uma aprovação da Lei Complementar 132 de 2023, em novembro do ano passado, que está aprovando parcialmente. No artigo 155 da Constituição Federal, colocou um inciso, que é o inciso 6º, que diz o seguinte: a alíquota de herança e doação será progressiva segundo o valor do quinhão. Qual é essa alíquota? Hoje é 8, amanhã ela pode estar em 20. Pensa um patrimônio simples, patrimônio pequeno, de R$1 milhão. Quanto tempo vai levar para ele ser totalmente torrado só com essa parte de impostos? Não, um patrimônio de R$1 milhão, suponha que essa alíquota, hoje ela vai dar R$80 mil. Que para muita gente é um sonho, né? É um ter sonho. R$1 milhão em patrimônio a vida toda. Isso, muito bem dito. 8%, R$80 mil. 20%, R$200 mil. R$200 mil. Eu tenho que ter esse dinheiro para pagar à vista. E os herdeiros, por vezes, não vai ter. Agora você pensa isso numa proporção progressiva. Aí tem que vender. E vai virando um angu de caroço. Você pensa que esse patrimônio, não é de R$1 milhão. Esse patrimônio é de 10 milhões. Nós estamos falando de R$2 milhões de imposto. Entregue de mão beijada? Isso vai para os cofres públicos. E o que o governo fez para ter direito a esse patrimônio, a esse imposto? Nada. Meu Deus. Porque quem produziu foi o dono da propriedade da agropecuária, é o segmento agro. Você acha que a população está ligada nisso, Paulo? É uma mudança que foi feita, muito sutil. Na caladinha? Não, até que foi bem divulgada. Mas é preciso sutil, procurar, né? Só que quando você olha aquilo, a alíquota será progressiva segundo o valor do quinhão no caso de herança e doação. Tá tranquilo. É muito sutil essa frase. Esse texto é extremamente sutil, mas técnico, né? Altamente danoso. Altamente danoso. Imagine que essa alíquota não seja de 20%, porque houve uma fala no início de 23 que a alíquota, o patrimônio que foi feito, os pais, o patrimônio da Juliana pertence a Juliana e não aos filhos. Ora, como não? O pai faz todo o trabalho, trabalhando de sol a sol no agro, esperando que seus herdeiros tenham uma tranquilidade que ele não teve. Mas vai ter que continuar trabalhando com a tecnologia, etc. Aí sobe esse imposto. Chegaram a falar numa possibilidade do imposto do Brasil sobre herança e doação ser similar ao da França. Na França é 40%. Só que não é 40% sobre o valor atual do patrimônio, e sim sobre o valor da aquisição no passado e com uma série de regras redutoras. Agora, no Brasil, hoje, os 8%, você comprou um imóvel no passado, você, seu pai, ou alguém de vocês, comprou um patrimônio no passado que custou uma casa na cidade, aqui em Ribeirão, lindo, maravilhoso, comprou uma casa que custou R$100 mil. Hoje ela vale R$2 milhões, porque valorizou aquela região. Uhum. Mas você não está vendendo, você está passando para o seu herdeiro. E no momento que passar ela, você vai ter que pagar o imposto. Por quê? Isso já é garantido. Qual que é a solução para isso? Porque fica sem saída, né? A solução para isso é você trabalhar com uma estrutura societária. Você estruturar a empresa, definir regras para que ele trabalhe isso dentro de empresa e vá fazendo a transmissão de cotas ou de ações mediante venda,
para os seus herdeiros e sucessores, de forma que isso vá sendo progressivo e, na falta do pai, ele tenha a menor participação societária, de forma que o imposto reduza. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder o comando. Não, a gente faz regras dentro da estrutura societária que ele não perderá o comando do patrimônio. Que é confiável isso. É confiável, é seguro, 100% seguro. Não dá para falar que você blinda o patrimônio. Isso é uma falácia, uma mentira, falando rasgado. É mentirosa essa fala de blindar o patrimônio. Você consegue resolver tributariamente pagar a menor quantidade de imposto sobre essa transmissão. Você que faz isso todo dia, na sua visão, mas você tem uma visão macro disso, quantos por cento da população está prestando atenção nisso? Quem já tem um patrimônio aí até 1 milhão, as pessoas estão pensando nisso, ou a pessoa só começa a pensar nisso quando o patrimônio dela começa a crescer mais, que ela fala assim, eu estou começando a ficar bem de vida aqui, eu tenho que começar a proteger. Porque 200 mil reais é muito dinheiro para você entregar. Dependendo do patrimônio, aí vai 500, aí vai mais 1 milhão, 2. Quando que as pessoas começam a pensar nisso? Quando que elas têm que pensar nisso? Ela deveria pensar desde o primeiro patrimônio que ela vai adquirir. Já pode fazer? Já pode fazer. Tem uma quantia mínima de patrimônio? Não. Eu tenho hoje aqui 100 mil de patrimônio, eu já quero tentar me proteger. Já tem jeito? Começa a fazer, tem jeito sim. Claro que tem um custo adicional para isso. Aham. Mas você vai evitar um custo futuro que é o relacionado à divisão entre a família. Dividir entre os herdeiros, que aí o imposto, que hoje é 8%. Sim. Pode vir a subir e vai vir a subir. Para quanto vai essa alíquota? Se é 10, se é 15, se é 20 ou é mais, não se sabe. Mas que vai aumentar, vai. O que o cenário atual do Brasil hoje, na sua opinião, representa? Representa investir mais no Brasil ou, de repente, começar a pensar em levar o dinheiro para fora? Vamos falar assim, bem claro. A produção agro, a sua terra está aqui no Brasil, então a produção tem aqui. Mas se você tem um patrimônio expressivo, vamos pensar em abrir uma empresa, por exemplo, em BVI, que é as Ilhas Virgens Britânicas, e a conta corrente da empresa e da pessoa física nos Estados Unidos, por exemplo, em Miami ou na Suíça, e aí você abriria uma subsidiária integral dessa empresa do exterior no Brasil, e essa empresa subsidiária do Brasil seria dona do seu patrimônio, então você teria uma multinacional, de forma que o seu retorno operacional e o seu inventário não ocorrerá no Brasil, você levará praticamente todo ele para o exterior, que pode sair bem mais barato. É uma forma legal de tentar se proteger contra o que se tem hoje no nosso país. É uma forma legal de se proteger, e igual você perguntou sobre o dinheiro no Brasil hoje, o risco Brasil é alto e a nossa insegurança jurídica é bastante expressiva. Então, talvez, em algum momento, você pensar, não, eu vou guardar aquele recurso lá fora, até porque você é tão rico quanto você tem moeda forte. O real é uma moeda forte? Não. Não. Você tem dólar e tem euro. Eu sempre defendo mais o dólar, porque o dólar é uma moeda internacional. O euro é por um grupo específico, é a União Europeia. O dólar não. O dólar é uma moeda corrente de segurança para os países. Tanto é que todos os países fazem a sua reserva em dólar. Claro, agora com essas guerras voltou o investimento no ouro, mas os países investindo em ouro, que era lá nos primórdios, você era garantido pelo ouro. Hoje você é garantido pelo dólar, mas alguns países estão voltando a investir em ouro. E o dólar, você vai ter seu patrimônio seguro em moeda forte. Em real então não dá, Paulo, para ir fazendo na doida. Fiz um bom negócio, ganhei um dinheiro maior, reunido, vou investir em euro. Vou proteger meu dinheiro. Não funciona assim. Tem um estudo, tem um perfil. Como é que você faz isso com o seu cliente? Todo um estudo. E esse dinheiro não é comprar dólar no Brasil. Você está com esse dinheiro lá fora.
E quando você precisa fazer um investimento, traz o dinheiro via sua empresa de forma legal, faz todo um estudo, um planejamento, não é uma coisa que você vai entender da primeira vez, você tem uma relação de entendimento ao longo do tempo, Isso pode levar 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos desenhando essa operação para que você se sinta confortável. Porque não adianta nada você fazer um modismo e não se sentir confortável. Você precisa se sentir confortável. Confiante. E o agro é um produto altamente peculiar, porque é altamente rentável, mas você vai comprar, tudo que você vai comprar hoje para o agro é cotado em dólar. É cotado em dólar. Tudo isso, maquinário, insumos, defensivos, tudo isso é cotado em dólar. Então, se você tem real, hoje o dólar está 5,70. Ô Paulo, a gente falou um pouco da questão da estrutura societária, falou um pouco do agro, mas também falou de pessoas comuns, que tem as empresas que não são do agro também. Mas a quantas anda a vida do produtor rural? Que esse compra que ele tem, mercado vai, vem, ele tem riscos que ele corre que não dependem dele, o clima, por exemplo. Como é que esse produtor ele está trabalhando, o médio e o grande? Porque o pequeno a gente sabe que ele está levando as tradições, né, da geração, tentando se estruturar e girando aquilo ali, independente se é com milho, com soja, com leite, com gado, com o que quer que seja. Mas como é que está esse cenário, né? Pessoa comum que tem uma empresa que não é do segmento de agro, eu vou procurar botar o meu dinheiro lá fora. Esse produtor, ele precisa dessa manutenção aqui. Por mais que ele seja um produtor grande, rico, ele tem que estar o tempo inteiro comprando, vendendo maquinário, trocando, mexendo com funcionário, tecnologia está em cima dele para ele investir. Como é que está esse cenário de impostos, por exemplo, para o agro? Está pegando na garganta ainda? Como eu disse há algum tempo atrás, nessa fala nossa, o custo Brasil é muito agressivo. É ruim para todo mundo? É ruim para todo mundo. É ruim para a indústria, é ruim para o agro, é ruim para o mercado, porque hoje você tem o juro alto para você tomar dinheiro. No Centro-Oeste, que tem o FCO, hoje você está trabalhando com uma alíquota de 19% e 20%. É muito, Paulo. É muito alto, 20% ao ano. Você fechava operações a 6% ao ano em 2018, Quem 2019. está na ponta é obrigado a aceitar ou consegue ainda achar meios legais para não ter que ficar tão exprimido? Assim, porque 20%, né, fala 19%, a gente vai por 20%, né? É muito. É muito. É difícil, porque ele depende do financiamento público. Agora o governo injetou uma grana alta entre aspas, 400 bilhões só de recursos para o agro, para o Brasil é muito pouco. E esse juro é alto. E as garantias são altas. E você, para fazer uma garantia de um empréstimo, você vai ter que estar ali botando um seguro garantia, que é pesado. Você compra uma máquina que vai pagar parcelado, financiado, o juro é alto. Então você já entra perdendo no negócio. Aí você produz seu produto ali, vendeu. Vamos botar soja, por exemplo. Você vendeu o seu soja, e aí eu vou pagar meus custos. O seu ganho resumiu. Então ele está circulando e não está crescendo. Por vezes ele até diminui. Por isso que, se ele estiver com recurso em moeda forte, ele pode se defender desse custo Brasil. Porque ele tendo a moeda forte lá fora, ele vai trazer para fazer uma aquisição em paridade de igualdade com o mercado. Ele não vai ser um minoritário. Hoje, o que está dentro do Brasil, exclusivamente dentro do Brasil, ele já entra perdendo. Falando em tributação, Paulo, quem é que está trabalhando, qual é o setor que está trabalhando mais arrochado hoje no Brasil? É a indústria? É o agro? São outros setores? Quem que está trabalhando assim? Olha, eu não sei se eu aguento o 2025. Quem é que está mais? O agro hoje está sofrendo muito, principalmente pelo clima. Não depende dele. E o custo desse juro galopante do Brasil. Vamos baixar os juros. Também não é dessa forma. Se baixar o juro, nós vamos endividar o país, como foi feito há algum tempo atrás, que
todo mundo foi ali, comprou, endividou, o juro começou a subir e como que paga? Então, as indústrias estão sofrendo, a indústria da linha branca está sofrendo muito, muito, muito. Qual que é o reflexo disso em um ano, Paulo? Esse reflexo é empregabilidade em queda, aumento da benesse do governo, não que seja contra, mas o governo dando assistencialismo, se transformando num governo assistencialista, e que as pessoas não estão querendo mais trabalhar porque eu vou viver ganhando meu recurso do governo sem produzir. E aí você não arruma mão de obra, o agro é terrível. O assistencialismo cria um vício? Cria um vício, porque se eu não trabalho eu ganho, e se eu trabalhar eu perco. Então eu vou ficar aqui vivendo dentro da minha normalidade. Isso é ruim. Assistencialismo com tempo definido. Olha, eu vou lhe ajudar para você, aquela história. Não vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar. Isso sim. Agora, você vai para o agro, como que você contrata uma mão de obra para ir para lá? Ele não quer mais trabalhar naquele segmento. Não, eu vou ficar aqui. Se eu for trabalhar, eu quero trabalhar sem registro. Ora, se eu trabalho sem registro e uma pessoa dessa sofre um acidente... Mas por que ele quer trabalhar sem registro? Porque ele está recebendo algum tipo de auxílio. Está recebendo assistencialismo governamental. Isso dá uma detonada no mercado de trabalho. Dá uma detonada no Brasil, detona em geral. Você perde o conforto que nós tínhamos de mão de obra e que poderia estar aumentando o ganho, mas aí você contrata um empregado hoje. Você contrata ele R$2.000. Ele vai custar para você, em média, 4 mil. O dobro. O dobro. Porque nós temos 52 domingos no país, temos, em média, 12 feriados nacionais. Que a turma quer emendar. Mais os feriados estaduais e os feriados municipais. Hoje, por exemplo, é feriado em Goiânia, aniversário daquela bela cidade. Hoje é feriado. Amanhã, pouca gente vai trabalhar. Não deram o ponto facultativo porque tem eleição domingo. Nós não vamos ter eleição todos feriados segmentados. Paulo, você acha que esse atual cenário do Brasil, que está acostumando muito mal essa geração já há alguns anos, gente falando, não tem mão de obra. Aí você vai ver, não tem como contratar porque não se especializou em nada, não fez nada, não quis estudar, está ali recebendo aquele auxílio. Aí muita gente fala, mas não tem emprego. Não tem, eu não trabalho porque não tem. O trabalho tem. Mas essa geração, até mesmo dentro da sua empresa, qual que é a sua opinião sobre ela? A gente tem um cenário aí péssimo de imposto atrás de imposto para esse empresário, né? Para esse empreendedor, que é uma luta para ele. Quando ele fala, sou um empreendedor, você tem que tirar o chapéu para ele, porque é uma luta diária. Mas como é que vai ficar essa geração, né? A gente já é exprimido pela tributação, pelo governo e tal. E aí vem essa questão também dessa geração que parece que não quer nada com nada. Quando você recebeu a primeira oportunidade lá no banco, você lembra como é que você reagiu? Felicidade total. Hoje, quando você dá uma oportunidade para alguém da sua idade, como que a pessoa te olha? Eu vou falar algo que vai soar ruim para muita gente. Mas é realidade, né? É realidade. Eu fui registrado com 12 anos de idade, registrado na carteira. E eu tenho orgulho disto, porque isso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Agora, hoje, você pode trabalhar como menor aprendiz, a partir de 14 anos de idade, desde que você trabalhe 4 horas por dia, e um dia da semana você tem que ir para o órgão que você está vinculado, seja SESI, seja os diversos apoios de igrejas, etc., de qualquer denominação. Ele trabalha 4 horas. Como ele vai aprender? Quando ele termina a sua faculdade, ele não tem experiência. Na minha empresa, como você perguntou, hoje eu tenho 5 vagas disponíveis. Não consigo arrumar. O que eu estou fazendo? Pegando o aluno que está iniciando em ciências contábeis, sem qualquer experiência, e preparo ele para o mercado. Paulo, mas ele vai ficar com você? Não, eu até não. Eu prefiro que, se ele consiga algo melhor, que ele cresça. Sim. Mas você tem que dar oportunidade. Agora, é difícil você achar quem quer essa oportunidade. Então, isso é um custo Brasil indireto e não mensurável.
Porque o assistencialismo, vou te pagar um valor X por mês, é R$50 para cada filho, é R$150, não sei do que, R$600 tal, mais uma Bolsa Família, mais um Vale Gás, mais um Vale Energia, água. Vamos dar o Vale Cervejinha? Ô Paulo, como é que ficou, como é que esse cenário se instalou desse jeito? Sempre foi assim? Você tem aí, você falou, né, só de empresa, só de contabilidade, 40 anos. Sempre foi assim? Há 40 anos atrás, como é que se resolviam questões como essas? Dá para resolver como hoje, mesmo com essa geração mimimi que a gente tem? Você está chegando atrasado, você me deu 2 atestados, você não pode falar que a pessoa desmaia. Ela não aguenta correção. Qual que é a solução disso? Eu, até os 10 anos de idade, eu vivi no segmento rural. Aham. Com 6 anos eu já ia para a roça capinar, que naquela época você carpia. Eu chamava capinar, que é o nome. Hoje a lei te pega se você fizer isso. Não, é crime. É crime. Puxaram um cavalo para puxar a carpideira que saía limpando as trilhas. Fiz muito com meu pai. Tenho saudade de aprender a trabalhar. Limpando as trilhas, as linhas, né, de arroz, de feijão, de milho. Poxa, se o menino estiver fazendo aquilo, o conselho tutelar vai lá e diz, olha, não pode não, você está infringindo a legislação. Não, eu estou dando condições para que ele aprenda como produzir. E o agro é isto. Os pais, para botar os filhos para conhecer o segmento agro, ele tem que ir com muita cautela quando eles são de menores, porque senão pode ter problemas. Como é que nasce um sucessor? O sucessor, ou ele é formado, o pai coloca ele no menor cargo da empresa ou das suas atividades, para ele ir conhecendo da base, pois só é sucessor aquele que conhece como é feito lá embaixo, e não aquele que vem de cima para baixo. Então essa criança, esse adolescente, ele tem que conviver com essa rotina. É lógico que eu concordo plenamente, tenho filho, e sempre olhei para ele dessa forma. A criança, ela tem que brincar, para depois, quando tiver adulta, ela não querer brincar o que ela não brincou quando criança. Mas ele tem que participar, especialmente no setor de agronegócio. Ele aprende ali, quando o pai é pecuarista, ele aprende a lidar com o gado ali, quando chega quem vai vacinar o gado, né? Ele aprende que existe aftosa, que às vezes ele chega lá no curral, ele nem sabe o que está acontecendo. Então não tem como ele ser um sucessor dessa forma. É ruim até para o próprio filho, que depois ele tem que aprender tudo, entre aspas, na tora. O pai morreu, e aí, vou fazer o que com isso aqui? Esse tanto de boi, não sei nem para que lado que vira. Então essa questão das leis de hoje em dia, é lógico, né, que a gente tem que olhar, e tem os direitos humanos, mas é direito do ser humano também aprender a trabalhar, criar essa musculatura para enfrentar depois um mercado de trabalho e as adversidades da vida, que não adianta a gente, como pai e mãe, você pai, eu sou mãe também, a gente proteger, colocar o filho ali numa bolha. Aí você trabalhou a vida toda, montou essa empresa, é premiado, tem muitos prêmios aqui, deixou um legado, e de repente tudo faz assim. O seu filho vai ficar em dificuldade, e aí você correu a vida toda a troco de quê? A proteção em excesso, ela deve ser eliminada. Não dá para você proteger seu filho de tudo, porque você não vai viver o tempo todo que ele estiver vivendo. Ele não vai estar junto com você o tempo todo. Então você precisa prepará-lo para o mundo, para a vida. Igual esse caso que você disse da agropecuária. Tem pessoas que chegam na fazenda, esse boi vai me investir, essa vaca vai... Não! Eles são seus amigos, você não precisa maltratá-los. Tem que aprender o manejo. Aprender o manejo. Você pode circular dentro deles com a sua segurança, mas que também dê segurança para o animal. O animal não vai te atacar. Agora o outro vai chegar, olha, já subiu na cerca do curral, opa, não vou descer aqui não. Chega a ser cômico, né? Cômico. Ô Paulo, vamos inverter agora os papéis. A gente falou muito, né, dos pais, né, da mãe. Hoje no agronegócio também a gente tem muitas mulheres que estão à frente, né, de gerir, de administrar grandes propriedades. Inclusive eu tenho visto isso cada vez mais. Mulheres muito fortes, com a cabeça muito boa para negócio. Mas vamos falar dos filhos. Esse filho que ele foi, de repente, pego de surpresa. Vamos pensar aí num menino novo, de 19, 20 anos, algum incidente da vida, alguma
alguma coisa trágica aconteceu, a família estava estruturada, mas de repente ele se vê sozinho com um patrimônio gigante. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Quando ela é mais nova, não tem experiência, tem uma fazenda, por exemplo, lá no Vale do Araguaia, os pais, a família, mas ele está estudando na Califórnia para voltar e atuar dentro dessa fazenda. Por alguma coisa, algum motivo da vida, ele tem que tocar aquilo sozinho. O que ele vai fazer? Estou falando do Vale do Araguaia, que a gente tem propriedades gigantes lá. O que essa pessoa faz? Bom, ou ele vai ter que se cercar de alguém confiável, que era o escudo do pai, porque todo pai vai ter um escudo. Nesse momento, alguém pode querer se aproveitar dessa... Não tenha dúvida disso. E com essa transição dele, principalmente mexendo com gado, com lavoura que você já plantou, eles vão aproveitar da ocasião e você vai tomar um prejuízo gigante. E por vezes ele vai olhar para aquilo e falar assim, eu não dou conta disso, isso não é para mim. Aí ele vai colocar à venda no Porque mercado. É difícil, né? Muito. Tocar uma propriedade rural não é fácil. Não é fácil. E ele pode vir a colocar à venda por um preço muito abaixo e o oportunista vai comprar dele. Então, agora, se ele tiver uma estrutura, por isso que deve ser preparado, esse filho, por vontade própria, ele tem que encostar no seu pai, ou naqueles que estão produzindo, para que ele se forme por si. Não é puxar ele pela mão. Se não der certo, você puxa. Mas ele tem que ir e pegar na mão do pai. Não é o pai puxar. Porque puxar nem sempre vai dar certo. Mas ele pegar na mão do pai para seguir, esse é o sucesso. Isso foi na minha geração, na geração dos que vem seguindo, e continuará sendo assim. Não dá para isso. Agora, você pegar o seu filho e o filho falar assim, não, eu quero me formar nessa área, eu quero entender desse segmento mais, eu quero estudar, eu quero me profissionalizar, faça, venha, aplica. Deu certo? Siga. Não deu certo? Vamos pegar um novo caminho. E os pais também têm que permitir até que o filho quebre a cara. Que ele vá lá, tente, reduza um espaço para ele, delimite. Deixa ele fazer as tentativas dele. Ele faz a tentativa. Quebrou a cara, filho, vem cá, vamos fazer. Deu certo, o pai falou, opa, aquilo ali deu certo. Traz para a sua propriedade como um todo. Isso também existe no mercado. Não é só o inverso, não. Paulo, nós temos visto no mercado hoje do agro, muitas pessoas deixando de ter uma fazenda, uma propriedade mix, planta soja, milho, feijão, tem o gado aqui, no Mato Grosso, por exemplo, tem o gergelim, mas muitas pessoas têm arrendado. Aqui no estado de São Paulo é muito comum você ver fazendas inteiras sendo arrendadas para cana. Falando dessa parte tributária, né, financeiramente falando, é melhor hoje arrendar do que tocar a propriedade? Você vai trabalhar de forma correta, vai ser mais rentável. Agora fala, não, eu quero tranquilidade. Arrende. Vai arrendar, vai ter uma tributação sobre o arrendo que ele vai receber no mês a mês, ou por safra, que é outro risco, que às vezes a safra, da quebra de safra, como ele vai receber o arrendo. Então tem esses riscos, mas às vezes as pessoas estão achando mais fácil, os produtores falam, eu já não estou com sucessores mesmo, eu já estou cansado um pouco, faz o arrendo. Só que o arrendatário, ele vai deteriorar a sua terra. Ele não vai melhorar ela. Ele vai melhorar enquanto está ali. Ele vai retirar tudo dela e não vai preocupar com fazer roteirização, manejo de propriedades. Vou plantar rotação cana, de cultura, né? Rotação de cultura. Vou plantar cana agora, daqui a pouco eu vou plantar milho, vou fazer uma palhada. Regenerar esse solo. Regenerar, vou plantar feijão na sequência. Então, daqui a 2 anos eu volto com a cana. Não, ele vai tirar tudo que deu dela. Não está dando mais produtividade? Devolve. Você recebeu uma propriedade que era altamente produtiva e hoje com solo pobre. O que você acha que é o principal motivo hoje de terem tantas pessoas arrendando? Normalmente, ele quer uma tranquilidade e não está vendo no retrovisor quem vai sucedê-lo. Pode não ser, então, um grande negócio arrendar as terras. Eu vejo com uma relativa reserva. Cuidado. Cuidado. Tem que ter uma reserva nisso aqui.
avalie. Tudo deve ser avaliado. A compra de um veículo deve ser avaliada, o arrendamento de uma terra é avaliada, montar uma indústria para produzir determinado item deve ser pensado. Agora, a estruturação de uma empresa, ele tem que pensar e executar, porque seja arrendando ou seja em outra forma, o imposto vai corroer seu patrimônio. Vai corroer. Se a gente for pensar direitinho, se for conversar muito com você, Paulo, dá uma esquentada na cabeça. Quantos meses por ano hoje o empresário está trabalhando só para pagar imposto? De qualquer segmento. Lá, em média, 5 meses e meio para 6 meses e meio. Metade do ano? Metade do ano eu trabalho para o governo. A outra metade eu vou ver se eu ganho alguma coisa. Mas isso não desestimula? Quando você desestimula o empresário, você começa a reduzir o mercado de trabalho. Por isso que o empresário tem que trabalhar com a sua estrutura contábil, tributária e fiscal altamente pontuada no dia a dia, com sistema integrado, os famosos ERPs, Enterprise Research and Planning, de forma que você trabalhe e apresente resultado, o contador traga para o empresário pare, sente numa mesa e olhe o que está sendo apresentado. Por que deu isso? Onde que foi que aconteceu isso? Questionar. E cuidado, você vai encontrar no mercado contadores que vai fazer o mesmo serviço, um cobrando 100 e o outro cobrando 20. Opa! Aquele negócio, quando o milagre é grande demais, até o santo desconfia. Com certeza. Então, vamos olhar isso com carinho. Porque, de repente, aquele que está te cobrando pouco pode não estar fazendo uma coisa tão segura para você. E a penalidade da multa é pesada. Mas eu dou conta de fazer, a contabilidade da minha empresa, eu mesmo dou conta de fazer, Paulo. Esse é um dos maiores erros? Muito. Qual que é o maior risco de não se ter um profissional para fazer isso? O grande problema hoje, eu falo com tranquilidade, senhor empresário, principalmente os grandes, seja do segmento industrial, comercial, do agro, não tenha um profissional de contabilidade interno. Ele vai ver só seu negócio. Contrate um terceirizado que vai botar uma equipe para você e ele está vendo um todo, tanto em nível Brasil quanto internacional. Porque hoje você não dá para pensar só no Brasil, você tem que pensar no todo. Você hoje, o agro, ele se interliga com o mundo todo. Estou colocando o meu produto no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em toda a Ásia, vamos de uma forma geral, na Europa, com mais certa dificuldade, que tem os protecionismos fortes na Europa, mas você está colocando. Então você tem que saber o que está acontecendo em cada mercado. E o contador que vai estar ali, mas isso aí não seria um trabalho do economista? Sim, nada impede você ter... Que tipo de contador é esse que você está contratando? Que tipo de que quer dividir a tarefa. Exato. Jogar para o outro. Você precisa ter... Não dá para você, o contador, ser seu advogado, mas o contador pode analisar junto com o advogado as melhores práticas. O economista, da mesma forma. Então, monte um grupo de trabalho. Agora, ter um contador empregado, trabalhando só a sua empresa, eu não vejo isso como sucesso mais. Isso mesmo? Foi no passado. Foi o passado. Foi bom você ter entrado nisso, Paulo. Você que já é professor nisso, né, tem muita experiência e consegue falar disso de forma bem prática. Quem nunca teve um contador? Vai chegar uma hora que a pessoa tá ali, tá fazendo dinheiro, mas não tem lá aquele feeling todo para administrar e tudo. Qual é o momento que ele... Não, agora ele precisa de um contador. E como é que ele escolhe esse profissional? Que é a grande cereja do bolo? Fala, tem que ter isso aqui. 3 pontos que não pode... Se não tiver, não pode contratar. Sinceridade, integridade e conhecimento técnico. Aí honestidade, não, isso é obrigação. Se for honesto, já não serve. Sim. Agora você tem que ter integridade para falar a verdade e não falar aquilo que te agrade. Se alguém me contrata esperando que eu vou agradá-lo, falar o que ele quer ouvir,
Vai ser difícil. Você tem algum exemplo para contar para a gente de coisa que você teve que chegar no seu cliente, pontuar para ele e ele deu uma rosnadinha com você? Sim, um simples. Esposa e filhos. Aham. O esposo e a esposa estavam separando. Eu cheguei neles, chamei os dois e falei, vocês não podem separar. Vocês não podem divorciar. Se vocês divorciarem, vocês vão quebrar, porque vai custar isso e isso de imposto. Ah, mas eu não gosto mais dele, ele tem outro, aí eu vou arrumar outro. Falei, tudo bem. Vocês vão separar corpos, não divorciar. Você cuida da sua vida, toca a sua vida. Nossa, com seus Paulo, amores. Que situação! É a realidade. Como é que isso foi recebido pelo cliente? No primeiro momento, todos os xingamentos que eu poderia ter recebido, eu recebi. Acabou a reunião e eles foram refletir. Passados uns 2, 3 dias, me ligaram. Volta aqui, eu gostei daquela ideia. É porque dói no bolso, né? Dói no bolso. Porque eu fiz a conta e mostrei para eles. A sua separação oficial, que é o divórcio, vai lhe custar X. E vocês não têm suporte para esse X de imposto. E agora é pior ainda, com esse imposto que vai estar aí em forma galopante. Tem coisas que o divórcio... Como que as pessoas vão se proteger desses impostos que vêm aí, essa reforma tributária que acontece? Às vezes a pessoa não consegue nem acompanhar. Se não for profissional como você, não consegue acompanhar. Quando vê, está na porta. Como é que as pessoas podem tentar, pelo menos prever isso, tentar passar por isso sem ser menos difícil, ter menos prejuízo? Tirar do seu CPF o patrimônio. Coloque num CNPJ. Dentro do CNPJ é mais fácil você trabalhar, seja na limitada, numa SA, levando uma empresa para o exterior, para essa empresa do exterior ser dono da propriedade no Brasil. Mas isso não é muito complicado, Paulo? Sim, por isso você tem os profissionais qualificados para isso. Quando você fala, não vejo mais vantagem em você ter um contador dentro da sua empresa, o que está acontecendo com a contabilidade? Modernizou? Qual que é o futuro disso? Quando você está um contador dentro da sua empresa, ele vai virar a mesmice. Igual a copeira, igual o escriturário, igual o seu chefe de seção. Uhum. Ele vai estar todo dia aquilo ali. Não, isso aqui eu já sei de cor. Ele esqueceu de se atualizar, porque o salário vai estar na conta dele todo mês. Quando você tem honorários, você quer entregar algo mais para que você não seja substituído por um concorrente seu. Ou um parceiro de negócio. O que eu entendo no segmento não é concorrência, eu entendo parceiro de negócio. Sim. Inclusive, eu faço muito apoio aos meus colegas de trabalho, de profissão, em coisas que às vezes eu estou mais qualificado, mais conhecedor naquele momento. E eles têm outras que estão melhor do que eu. Então, a gente tem uma troca de ideias. E trazer um contador interno, ele vai estar vivendo exclusivamente... Sabe aquele quando você pega o cavalo e bota a tapa para ele se puxar a charrete? Uhum. É isso que vai acontecer com ele. Isso não é interessante. Qual que é a solução para as empresas? As empresas precisam ter profissionais qualificados que vai olhar ela com um olhar externo. É de fora para dentro. De dentro para fora, já tem o dono olhando. E você vai dar apoio para ele, orientar. Então, a formação contábil hoje, quando era lá nos idos de 90, quando eu estava fazendo minha faculdade, já diziam, a contabilidade será a profissão do futuro. Esse futuro nunca chegou, mas chegou. Chegou porque quem que se qualificou, chegou. É igual ao pessoal do agro. Quem se qualificou, o futuro chegou para ele. Os outros têm lá a mesmice. E aí estão indo, vou arrendar minha terra que eu não dou conta de produzir. Um exemplo claro era a frase, né? Se você não estudar, vão mandar você para a roça. Hoje não vai para a roça mais se não estudar. Então, quem tinha a cabeça um pouco mais aberta, que levou os filhos, né? Falou, você vai estudar assim, final de semana você vem para a fazenda. Mas durante a semana você vai estudar assim. Foi aí que as pessoas começaram a enxergar que a tecnologia estava vindo com força. Hoje você precisa da molecada lá na fazenda. Precisa. Essa molecada, né, com cabelo colorido, às vezes tá lá de bermuda, né, todo tatuado, tem aquele jeito meio caricata, mas ele estudou muito a questão de tecnologia, de software, do drone que tá voando lá, e ele tá com tudo na palma da mão. É um moleque que foi para a universidade, que ele foi estudar. Então, quem se atentou, e eu acredito que você falando assim, isso também aconteceu na contabilidade. Peraí, não vou ficar aqui a vida inteira sentado numa mesinha aqui, o dono lá, eu aqui, eu prestando atenção aqui no que imposto disso, imposto daquilo.
Mas e aí? A pessoa tem que abrir a mente e procurar se especializar. O que tem hoje de melhor, Paulo, de especialização para quem está na sua área? Bom, o estudo direto, conhecer bastante, mas bastante, talvez até mais que advogados, a legislação aplicável. Nós temos hoje uma infinita quantidade de leis e uma delas tem um artigo que interessa. Só um artigo. Sei lá, tem 120 artigos, um só que é importante. Mas se você não estudá-la toda, como você vai extrair aquele artigo que lhe dá a qualificação? Dessa forma, é o agro. Antigamente, eu lá, moleque, lembro do meu pai e os outros, eu até ia para lá, tirando leite direto na... Manual, na teta da vaca. Teta, tá lá, a gente chamava dos peitos da vaca. É. Né? Tirando aquilo ali. Hoje você tem toda a parte já de maquinário para aquilo. Se você não tiver, o leite que está na mão ou com pouca estrutura, ele vai te dar um baita prejuízo. Mas tem gente ganhando dinheiro tirando leite. Sim. Muitos cliente, choram, né? Tá difícil, mas nunca para a atividade. Tem um cliente meu que hoje ele tira 12 mil litros de leite dia. E ele ganha dinheiro com isso. Tá lá as ordenhadeiras toda estruturada, toda a canalização feita, resfriamento, todo pronto. E tá dando muito dinheiro. Então ele tem, numa das propriedades rurais dele, ele tem o gado leiteiro. Ele vai qualificar aquele gado leiteiro e hoje ele tem 3 profissionais para tudo isso. Por que precisa mais do que 3? Ô Paulo, qual que é a importância de fazer um planejamento orçamentário? O cara que ele é mais organizado, ele é um cliente que traz para você mais informações. Muitos chegam para você sem planejamento. Eles estão rodando, mas eles estão com aquele detalhe todo desenhadinho ali ou não? Qual que é a importância de fazer isso? Não. Por vezes ele tem só na cabeça dele. E a cabeça não te apresenta números. O papel apresenta. Então faça no sistema, organize, justifique cada a etapa do seu processo. Vamos hoje voltando no agro, para a agricultura mesmo, no plantio. Sim. Aquele maquinário, você tem que estar ele linkado no seu sistema para ver que hora que ele foi ligado, que hora que o peão que está dentro da máquina parou ele, quanto tempo ficou parado. Você vai perguntar para ele, por que você parou aqui meia hora? Que se ele desligar a máquina e ela não estiver vinculada, ele parou debaixo de uma árvore ali, hoje nem precisa da árvore, porque as máquinas são todas refrigeradas, não Sim. Tá? Uma cabine maravilhosa. Mas ele parou num canto. Parou num canto e não produziu. E você não tem como acompanhar tudo, essas megas propriedades, então você tem que estar tudo aquilo ali amarrado em um sistema. Você aqui dentro da sala tem uma pessoa olhando aqui, não é você não, é um funcionário seu, e um funcionário relativamente barato. Opa, parou. Passa o rádio. Por que você está parado? Aconteceu algum problema? Precisa de apoio? Não, já retoma o trabalho. Então ele vai evitar isso. Você precisa ter isso. Você precisa acompanhar. Você precisa estar preparado. Justificar quanto custa uma máquina daquela rodando por hora. Quanto que custa de equipamentos, quanto que custa de combustível, quanto que custa de mão de obra. Quebrou uma ponta de eixo, por exemplo, quanto que me custa isso? Ele tem que entender se ele está lucrando realmente ou se ele está só girando, né? Exato. Ou se ele está patinando. E nós temos muita gente no agro hoje que só está girando. E acha que está ganhando dinheiro. E acha que está ganhando. Comprou uma caminhoneta zero amanhã, tá bom. Não tá bom. Eu estou vivendo, estou comendo. Não, você tem que ganhar dinheiro. Todo o empresário rural, como já disse, empresário rural, nenhum empresário entra para não ganhar dinheiro. Entre para ganhar dinheiro. E é possível e tem muita gente ganhando dinheiro. Mas prepare. E se você está ganhando dinheiro, você tem como melhorar e muito. Basta você orçamentar, justificar e ver o comparativo. Orcei. Está aqui minha base orçamentária. Comparei. Qual é o resultado que me deu? Opa, qual foi essa distorção que houve aqui, essa variação? Por que deu essa variação? Vai no detalhe, identifique
E isso não é daqui 2, 3 meses, não. É na semana seguinte ou no dia seguinte. Você falou mais cedo sobre a questão da mudança, né, na reforma tributária, a influência dela sobre o patrimônio. O empresário rural, isso atinge ele também de frente ou ainda tem um jeitinho de mexer para ele ali? O patrimônio é patrimônio, não muda nada se está na cidade ou se está na roça. Para o empresário rural, para o produtor rural, é muito mais forte. É mesmo? Muito mais forte. Explica isso para a gente. Você vai pegar, vamos aqui, na região de Barretos. Quanto vale um alqueire, que é o alqueire de 24 mil metros, né, 24.200? Quanto custa um alqueire aqui? Um alqueire ali naquela região está acima de R$1 milhão. Em Goiás, na região de Rio Verde, tem alqueire de chão valendo R$1,5 milhão. Antigamente valia 20 mil, 15 mil. Como que você faz isso? Você vai para a área de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, que está muito alto. Você vai para a linha de Balsas no Maranhão, que subiu assustadoramente. O norte de Goiás, na linha de Campinorte, Uruaçu, aumentou muito. E quando a gente fala do Mato Grosso? O Mato Grosso aí já é uma pérola, né? Uma maravilha. Que é muito caro. E esse custo para ele, na distribuição do patrimônio, vai ser muito alto mesmo. Ainda mais no Mato Grosso, que está seguindo o mesmo exemplo de Goiás, que Goiás botou a taxa do agro, que é 0,5% sobre o seu faturamento bruto. Nossa! É um absurdo. Para quê? Sabe? Para mim arrumar as estradas. Mas nós já pagamos tanto imposto, para que mais 0,5%? Que arrecada um valor, e o Mato Grosso seguiu nessa mesma linha, é perigoso. E esse é um impostozinho, 0,5%. 0,5% dá uma fortuna, que pesa. E quando você fala isso de não estruturar, eles vão perder muito, porque a terra valorizou demais e o imposto vai sobre o valor atual. Então faça uma integralização. Hoje nós temos aí a oportunidade de integralizar esse patrimônio na pessoa jurídica, sem pagar o ITBI. Algumas prefeituras estão dificultando. Vamos na justiça, vamos ganhar deles. A 100% dessas prefeituras que estão cobrando, que não são todas, elas estão fazendo uma interpretação errada do ato que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o 796. O 796, ele diz que o que for integralizado acima do que está declarado no imposto de renda, a diferença entre esse valor será tributado. Mas se você integraliza pelo valor que está no seu imposto de renda, não há que se falar em ITBI. Vá na justiça e ganhe. Eu tenho orientado meus clientes e temos ganhados de todas as prefeituras. Ah, mas eu perdi na primeira instância. Vamos para a segunda, vamos para a terceira, vamos até o Supremo, se necessário. Mas não vou pagar imposto para a prefeitura, porque eu não estou vendendo bem. Eu estou tirando o bem da pessoa física, do CPF, e colocando no CNPJ, que é meu. Portanto, é zero de imposto de transmissão de propriedade. Paulo, se não ficar esperto, você tem que vender um pedaço da propriedade, vender outro bem, outra propriedade, só para pagar imposto. É isso. Tem herança. Vai comendo devagarinho, né? Tem herança. Não é devagarinho. Não é devagarinho, não, com né? muita força. É rápido mesmo. É rápido. Né? Tem herança que as pessoas vão deixar para o poder público. E é isso que nós estamos caminhando. Nós estamos trabalhando num limiar, numa linha muito tênue mesmo. E você acha que as pessoas estão conscientes disso? Adianta revoltar, Paulo? Infelizmente, nem todos estão cientes disso. Não estão conscientes. Muitos ainda estão achando que nós estamos vivendo uma realidade de outrora. E a ganância do poder público pela tributação está a cada dia mais alta. Hoje nós temos a maior carga tributária do mundo e vai piorar. A unificação... Vamos fazer a mala, né, gente? Vamos fazer a mala, vamos embora, porque é por isso que muita gente deixa o país de origem, né? Porque às vezes tem todo esse movimento que a gente vive hoje no Brasil, que não é de agora também, é desde sempre, mas as pessoas ficam
eu começo a pensar, me mexer. O que eu vou fazer para não perder o que eu levei a vida toda para trabalhando, né, honestamente para ganhar, e a gente quando recebe, né, as grandes pancadas, né, de impostos, quem tem empresa, a pessoa pensa, mas como que eu vou fazer? Um dos pontos seria procurar a gestão consulting service. Pronto. Procura o Paulo que eu vou lhe ajudar. Confia. Ou pegue um outro profissional qualificado para fazer isso. Vamos empresariar todos os segmentos para criar mecanismos que minimizem esses efeitos. 2 perguntas que eu não posso esquecer antes da gente fechar aqui, Paulo. Quando você faz a estrutura societária, que pode-se ter um administrador que não é nenhum dos herdeiros, dos filhos, que entra uma terceira pessoa, isso pode ser alterado futuramente ou não? Tudo que foi deixado, de repente, em falta da pessoa que fez aquela estrutura toda. Ah, não, agora nós vamos mexer. Existe alguma brecha que pode fazer com que essa pessoa consiga mexer naquilo que foi estipulado, que aquilo que foi acordado, que ficou documentado? Dentro de uma empresa limitada, isso é mais factível, essa mudança. Dentro de uma SA, a gente consegue limitar bem e definir isso, que isso por um determinado período de tempo você consiga fazer. Eu fiz agora para uma cliente minha que ela constituiu, fez dentro do cartório lá, para que em caso de falta dela, o esposo não assuma a administração financeira dela, e sim os grupos que ela montou de administração. Olha só. Eu orientei a ela para fazer isso. É o testamento. Veio na minha cabeça. Bem frio, né? Testamento frio. Tirou o coração de lado, só a razão. Quando os herdeiros ou sucessores, os herdeiros dela atingir maioridade, aí ok, eles podem tomar a atitude que quiser, desde que ela não esteja aqui. Ela não está, se ela faltar antes, tem grupos, são 5 grupos estruturados, que ela confia imensamente, e ela constituiu esses grupos sequenciados. Outra pergunta, Paulo. Quem pensa em tomar providência de repente, pegar o seu patrimônio, seu dinheiro e levar para fora do Brasil, essa pessoa vai investir esse dinheiro, é seguro para ela investir, compensa investir, ela coloca lá e vai ficar quietinho lá sem risco? Vamos trabalhar em 2 etapas. Uma, montando uma empresa, que eu montaria num paraíso fiscal, de segurança, esquece Bahamas, Cayman, vamos para os outros, que esses já estão fora, Panamá nem pensar. Você faz isso. O governo quer cobrar imposto sobre as offshore, que uma empresa lá fora é offshore. Então vamos deixar um recurso pequeno nela e vamos colocar o restante na pessoa física. E vamos aplicar na pessoa física. E essa aplicação é seguro, muito seguro. Por exemplo, nos Estados Unidos, você aplica lá, é onde eu atuo muito fortemente, nos Estados Unidos, tem uma grande parceria com alguns bancos lá. Na Suíça também, da mesma forma, que você aplica. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, vou aplicar lá no dinheiro, estou ganhando muito, 4,5% ao ano. No Brasil, você ganha 1% ao mês. Opa, peraí, mas eu vou investir em forma de bolsa. Eu entro e saio. Aí também não é por você. Você tem que ter profissionais qualificados. Tudo isso você explica para o seu cliente, deixa claro para ele até ele entender. Até ele entender. Ficar seguro. Que não dá para também, o meu contador vai fazer minha aplicação financeira. Não, arrume os profissionais desse segmento. Sim, para ficar seguro. Nós temos muito isso e o recurso lá fora é segurança. Mas bem pensado, porque é algo que você precisa familiarizar com aquilo e aceitar. Eu estou pensando seriamente em levar os meus R$10 embora, viu, Paulo? Paulo, para a gente fechar, conta para a gente qual a maior conquista da sua empresa. Hoje você é referência até nacional dentro do seu segmento. A que se deve isso? Onde é que você acha que foi a sua maior vitória como empresário, como profissional? A maior vitória foi saber que eu não sabia nada. Cada dia que passa, eu sei tudo. Fracasso total. Eu estou em fase de aprendizado. Paulo, mas você já está com uma idade aí de 50 e tantos anos, 60 anos.
Ok, mas não tem idade para você se qualificar cada vez mais. A qualificação já vem desde garoto e ela a cada dia continua tendo. Essa é a conquista. Nunca ache que você é melhor que alguém. Você tem sempre a aprender. E eu aprendo com o pessoal do agro a cada dia. São os exemplos, os industriais, aqueles grandes atacadistas. O cara saiu do nada para uma... São histórias incríveis, né? De força, de inteligência, né? Aquele cara é uma referência. Vamos aprender com ele. Falando em referência, como é que é para você ser colocado assim como referência no seu segmento? Eu agradeço muito, mas eu sou um estudioso do mercado. Apaixonado, né? Apaixonado. O que você deixa de recado para quem quer se tornar um profissional como você? Procure qualificar. E não é fazer, vou fazer um MBA, vou fazer uma pós-graduação. Faça cursos que te qualifiquem e não que titularize você. Eu sou mestrado. Qualifiquei, porque o meu mestrado foi maravilhoso. Uhum. Mas eu que fiz o curso, porque a faculdade não te faz. Os professores te dão linha de entendimentos, mas você que tem que buscar aprender. Na prática também, né? Na prática, dia a dia. Na unha, lutando. Professor, muito obrigado pela aula. Foi um prazer receber você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo professor. Agradeço. Eu sou apenas mais um aprendiz no mercado e que procuro orientar aqueles que me buscam. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Sempre que você precisar, você pode assistir ou ouvir de novo esse episódio que está fantástico. Nós conversamos aqui com o Paulo Souza, especialista em estrutura societária e gestão contábil. Eu fico por aqui e espero você no próximo episódio do Na Pegada do Agro. Até lá.